Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, um cumprimento naturalmente às centrais sindicais e às confederações aqui presentes, aqui e online, agradecendo naturalmente os contributos e as reflexões que fizeram aqui connosco sobre a redação e as propostas de reflexão deste livro verde. Este momento de análise e de discussão do livro verde é especialmente importante, pois a pandemia trouxe não só a necessidade de adaptação e crescimento de novas formas de trabalho e de novas formas de organização de trabalho, como nos trouxe, e está obviamente ampliamente assumido por todos, uma maior visibilidade daquilo que são as fragilidades existentes na relação entre os empregadores e os trabalhadores. Dito isto, é bom e nunca é demais reafirmar que da nossa parte, da parte do Partido Socialista, defender emprego, preservar rendimentos e valorizar salários é o eixo fundamental das políticas públicas que permite naturalmente não empobrecer o país. Perante este novo e difícil quadro social, o Livro Verde tem, aliás, como foi explicado hoje de manhã, permite repensar e analisar todos estes desafios, podendo, pelo menos assim se pretende, antecipar algumas das que possam ser questões de desregulação do mercado que deterioram as relações laborais e as condições de trabalho. A par destas preocupações, importa lembrar que o aumento do salário mínimo nacional, com um anunciado valor para uma legislatura, tal como foi assumido pelo Governo, propõe uma nova forma de tratar esta questão. É uma forma mais transparente e com objetivos claros de gestão que procura naturalmente que todas as empresas possam contribuir e sejam as principais parceiras para garantir que as condições desta realidade sejam efetivamente asseguradas. Por outro lado, da nossa parte também, lembrar o combate à precariedade com as alterações das regras dos contratos a prazo ou, por exemplo, na administração pública com a criação do programa Pref-PAV. Foi naturalmente outro foco muito importante para a realidade das novas relações do trabalho. De uma forma muito resumida, nós entendemos que o Livro Verde tem algumas linhas e algumas diretivas que para nós são importantes. Uma primeira, a garantia da dignidade e da qualidade do trabalho no mercado com regras claras e inclusivas como prioridade. A necessidade clara de regular novas formas de trabalho e da sua organização, quer o trabalho à distância, quer o teletrabalho, quer o trabalho misto, quer o trabalho nas plataformas digitais. Aliás, os call centers já eram uma realidade, portanto é bom não dizer que foi a pandemia que nos trouxe o teletrabalho, porque não é verdade, não corresponde à verdade. A garantia de uma regulação clara para os nómadas digitais, que é uma nova forma de trabalho, quer na sua proteção social, que é naturalmente muito importante para um Estado de Direito, quer na articulação com a imperiosa necessidade de promover uma coesão territorial, criando os tais centros de coworking, já aqui também falados, a adequação do sistema da proteção social às novas formas de trabalho e da sua organização, o repensar da formação profissional num quadro de negociação com os parceiros sociais, com especial atenção para a melhoria das competências digitais, o reforço, por exemplo, dos poderes da ACT, como foi recentemente anunciado, com mais 50 inspectores, e a importância tantas vezes falada da construção de uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, garantindo a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, bem como um adequado tratamento nas velhas e novas questões da igualdade e da não discriminação. Uma nota sobre a administração pública e sobre a importância de garantir uma agenda que limita os riscos de agravamento das assimetrias, também das assimetrias de género, e a aplicação do teletrabalho de modo total ou parcial, numa base naturalmente de voluntariado e numa perspectiva de melhoria das relações e condições de trabalho e condição com a vida profissional e familiar, assegurando a tal igualdade dos direitos com outros trabalhadores e evitando quer o isolamento dos trabalhadores em funções públicas a trabalhar à distância, quer prejuízos para o desempenho e produtividade dos serviços. Acresce esta preocupação genérica de incorporar e de garantir competências digitais nos trabalhadores, o que permitirá continuar a implementar as medidas de tal simplificação administrativa que trazem naturalmente ganhos para todos, para as empresas e para os cidadãos. Dito isto,
colocaria as seguintes questões. Tendo por base o contexto atual da incerteza que a pandemia ainda nos traz, aproveitar para questionar-se, na vossa perspectiva, de todos, naturalmente, as linhas traçadas neste livro, articuladas com as diferentes medidas já desenhadas no Plano de Recuperação e Resiliência, garantem que o tecido económico consegue ultrapassar as dificuldades atuais. Qual o caminho que estão a fazer as estruturas sindicais para garantir que os nómadas digitais e os trabalhadores das plataformas digitais estão também incluídos nesta nova forma, nesta forma de associativismo sindical? Também aproveitar para questionar se consideram que é importante fazer o caminho da promoção de uma cultura de tempos de trabalho que seja benéfica aos empregadores e aos trabalhadores e se acham que esta cultura de tempos de trabalho pode ser também benéfica à saúde social e, obviamente, à saúde mental, com o respectivo benefício para a nossa sociedade portuguesa. Por último, Sr. Presidente, com a sua tolerância, se consideram claras e suficientes as linhas de reflexão para as políticas públicas, para a função, para a área da formação, para a área da capacitação dos trabalhadores em funções públicas, nomeadamente na área da dimensão digital. Muito obrigado. Muito obrigado.